Olá, pessoal. Então, eu sou a Bruna Benso, sou professora da Pontifícia Universidade Católica do Chile e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje em como nós podemos nos definir, como a gente pratica, né, a clínica, para quem é os profissionais da área de saúde, baseado em evidência científica. Então, para isso, basicamente, nós vamos conversar sobre revisões sistemáticas. Por quê? Porque na clínica nós precisamos o quê? De evidência científica de qualidade. E onde nós podemos encontrar isso, especialmente em revisões sistemáticas. Então, a ideia é conversar com vocês um pouquinho a respeito disso. Então, assim, entregar a vocês e dar agora nesse momento uma primeira ideia do que seriam as revisões, quais seriam as etapas básicas dela, o que tem que ter de informação, e aonde também vocês podem procurar maiores informações a respeito do assunto. Obviamente que numa primeira aula ninguém vai sair sabendo fazer uma revisão sistemática, mas é importante vocês terem essa primeira olhada para o assunto para tentar entender e ver o que vocês podem absorver aí um pouco a respeito desse conteúdo. Então, os objetivos de hoje é mostrar para vocês responder algumas perguntas. Primeiro, o que é uma revisão sistemática? Segundo, para que pode servir a revisão sistemática na clínica ou no meu trabalho, né, que eu estou estudando? O porquê ela é tão importante? Será que ela é uma evidência científica de qualidade ou não? Como ela é considerada, né? Então, quais seriam as etapas principais de uma revisão sistemática? Então, simplesmente todas as revisões sistemáticas são iguais? Então, é um outro ponto que a gente tem que pensar. Como eu posso registrar a minha revisão sistemática? Porque isso é uma outra etapa bastante importante, é o registro. Então, hoje, as principais revistas já não aceitam mais revisões sistemáticas que não estejam inscritas. Por quê? Porque uma vez que você inscreve, né, ela numa plataforma, você atende um número mínimo de requerimentos, de qualidade. Então, isso te assegura também que a pessoa está cumprindo uma metodologia. Porque quando, por exemplo, nós vamos fazer um trabalho de laboratório, nós seguimos um protocolo. E aqui é a mesma coisa, nós temos que seguir rigorosamente um protocolo de trabalho para no final, então, ter um produto que é uma revisão de qualidade. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando nós falamos em pesquisa científica, nós sempre começamos com um problema, certo? Então, qual seria o problema que eu quero estudar? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Isso aqui, da onde eu retirei essas perguntas, né? E são hipóteses de trabalhos reais, que eu vi aí alguns, por exemplo, alguns resumos que foram publicados em congressos, né? Então, assim, algumas perguntas. Por exemplo, nós podemos diagnosticar HIV por meio da saliva? Será que isso é possível? Como que eu respondo essa hipótese? Essa é uma pergunta de pesquisa. A pregabalina, por exemplo, é um anticonvulsivante. Ela é eficaz no controle da dor orofacial em pacientes com dor crônica? Será que isso é possível de ser utilizado? O uso de antibióticos por curto prazo é tão efetivo quando comparado a um protocolo de uso tradicional? Qual o risco cardiovascular e gastroentérico do uso de anti-inflamatórios não esteroidais em altas doses? É possível? É seguro? Quais são os efeitos adversos? Como eu respondo essas perguntas? Aí que nós vamos fazer, fazendo o quê? Uma pesquisa. A partir daí começa, ou seja, toda vez que nós temos um problema, nós temos então aí uma pergunta de pesquisa. E aí, será que outra coisa que nós temos que responder será que existe literatura suficiente para responder essa pergunta? Será que é interessante eu estar pesquisando a respeito desse assunto? O que tem de literatura disponível? Então, aí são algumas das coisas que nós podemos responder com essa aula. Então, são várias perguntas que eu quero responder, certo? Como nós olhamos para as pesquisas científicas? Então, qual o nível de evidência que elas nos entregam? Então, qual é a qualidade? Então, o que significa dizer? Quando a gente coloca as pesquisas científicas, né, o tipo de desenho, a gente tem vários desenhos de estudo, certo? Nós temos os ensaios clínicos, nós temos estudos coorte, caso controle, o trabalho lá de laboratório, in vitro, in vivo, tudo isso, certo? Então, mas nós podemos categorizar esses estudos que a gente faz, esses, né? De acordo com o desenho de estudo que tem e tudo mais. Então, existe uma pirâmide que a gente chama de qualidade da evidência. Então, aonde está essa qualidade de evidência? Quem está no topo do melhor nível de evidência? São as revisões sistemáticas, com meta-análise.
elas são a melhor, nos vão entregar a melhor evidência científica. Por quê? Porque aqui eu vou garantizar, né? Vou ter a garantia de o quê? De uma informação com bom filtro e uma evidência de qualidade. Por quê? Porque existe um método estandarizado para ser feito. Por isso que te entrega algo de tanta qualidade. Depois disso, logo abaixo das revisões sistemáticas, o que tem a melhor nível, melhor qualidade de evidências? Seriam evidências de síntese, né? Onde nós temos algo parecido com as revisões sistemáticas, mas, vamos dizer assim, existem alguns pontos que elas não vão estar cumprindo na parte de filtrar essa informação, ok? Aí, logo abaixo dessa pirâmide, quem a gente tem? Tem os ensaios clínicos, certo? Depois, os estudos de coorte, caso controle e opiniões de expertos. Então, por isso que a gente fala que quando nós estamos na clínica, nós queremos decidir, por exemplo, um tratamento A ou um tratamento B no paciente, qual é o melhor? Então, existe uma coisa que nós temos que evitar, que é nos basear em uma opinião de experto. Nós temos que partir o quê? Para uma evidência científica de qualidade. E quem está no topo? Quem dá essa melhor resposta para nós são as revisões sistemáticas. Tá, mas por que elas são tão boas ou por que elas podem nos entregar uma informação de tanta qualidade? Simplesmente porque nós vamos ver, por causa do protocolo que vem associado junto com ela. Então, agora nós estamos aqui, estou mostrando para vocês, a gente tem a nossa pirâmide, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse desenho de pesquisa, que é uma revisão sistemática com meta-análise. Elas estão aqui no topo da evidência, certo? E eu quero responder uma pergunta clínica. E a primeira pergunta que eu coloco é a seguinte: qual é o risco cardiovascular, sistema cardíaco lá, e gastroentérico do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, né, ANIS, em altas doses? Como eu respondo essa pergunta? Então, se eu quero utilizar a melhor evidência disponível, eu vou olhar para as revisões sistemáticas, certo? Elas estão aqui no topinho da minha pirâmide. Então, o que eu fiz? Fui buscar artigos que nos entregam isso, que nos entregam essa informação. Então, o que a gente viu? Eu encontrei aqui um artigo publicado na Lancet, uma das principais revistas da área médica, com um fator de impacto bem alto, tá? Uma revista de bastante qualidade, de muito prestígio. E aqui nós encontramos, então, uma revisão sistemática com meta-análise, onde eles avaliaram tanto o risco cardiovascular, né? E o efeito a nível de sistema gastroentérico do uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, quais seriam os riscos? Como que eles avaliaram? Como eles chegaram nessa resposta? Quando nós vamos analisar os resultados, uma revisão sistemática, normalmente existe um gráficozinho lá, que quando tem a meta-análise, é um gráfico clássico, tá? Que é um gráfico de floresta, que a gente chama e tudo mais, que mais pra frente vocês vão ver. Mas aqui, nós temos gráficos de barras, onde eles mostram o efeito absoluto. Então, assim, para dizer esse risco cardiovascular, eles avaliaram o risco vascular, por exemplo. Um paciente tem um efeito, por exemplo, vascular maior, por exemplo, que pode ser fatal ou não fatal. Depois, a nível gastroentérico, os níveis de sangramento, tudo isso foi avaliado. E eles entregaram, então, o quê? O efeito absoluto. Então, por exemplo, qual é o risco de um paciente que está tomando um coxib, por exemplo, de ter o quê? Um evento vascular fatal e não fatal. Depois, um paciente tem uma complicação gastroentérica. Então, por exemplo, aqui nós temos o quê? O paciente está tomando um coxib, vamos dizer, um Celebra, né? Um Celebra é um coxib. Então, qual que seria o risco absoluto? Então, aqui são duas medidas, tá? São, vamos dizer assim, duas situações de risco, tá? De meio e de 0,2%, que nós chamamos. Então, qual o risco absoluto? De 4 eventos. Ou, numa situação um pouco melhor, vamos dizer assim, seria um risco absoluto de 2. Então, são maneiras depois que a gente vai estar, interpretando esses resultados. Então, assim, se a gente compara o uso de um coxib com o diclofenaco, por exemplo, do uso de 2 vezes ao dia, qual dos dois é mais seguro para o risco vascular, vamos dizer assim? Se a gente olhar o número de eventos,
a gente pode ter uma ideia, nós podemos ter uma ideia. Então, se eu quero olhar vamos olhar pela somatória de eventos fatais e não fatais, a somatória aqui para o coxíbio seria o quê? Num evento, vamos dizer assim, num evento, num risco, numa pior situação possível, seriam de 9 eventos. Enquanto que para o diclofenaco seriam 10 eventos. E se nós olhamos aqui embaixo para o naproxeno, existe até um efeito meio que protetor, certo? Porque está aqui na área negativa, só que igual tem aqui um intervalinho de confiança que a gente tem que estar observando. Então, esses resultados são o quê? É a somatória o quê? De vários ensaios clínicos. Então, por que me dá maior confiança eu olhar para esses resultados? Porque aqui é a somatória, é o resumo de vários ensaios clínicos. Então, e obviamente são ensaios clínicos que têm um desenho de pesquisa muito parecido. Então, isso permite comparar, por exemplo, o ensaio clínico do fulano A com do B, do C, feito em quê? Em diferentes centros de pesquisa, mas usando o quê? Métodos muito similares. Isso nos permite comparar um com outro. E depois te dar o quê? Uma resposta para uma pergunta clínica. Então, outra opção, por exemplo, aqui a gente vê uma escala para a promoção de analgesia. Uma escala bastante conhecida. Só que o que acontece? É uma escala bem conhecida, que nós chamamos de 3 steps, né? De 3 passos, onde nós classificamos a promoção para controle de dor de acordo com a severidade da dor. Então, você classifica uma dor. Então, como que eu vou tratar um paciente? Vai depender da classificação de dor que ele vai ter. Se ele tem uma possibilidade de dor baixa até a moderada, então eu vou para o passo 1, para o step 1. Então, que tipo de fármaco que eu vou selecionar? Não opioides, como um paracetamol ou um anti-inflamatório não esteroidal, tá? Paracetamol, acetaminofeno. Tá, quem que criou isso daqui? Essa é uma escala para promoção de analgesia. Então, isso foi feito por um grupo de expertos. Então, aonde que está o nível de evidência feito, por exemplo, por um grupo de expertos? Ela é tão importante como o das revisões sistemáticas, com meta-análise? Não. Então, onde a gente tem que olhar aqui na cadeia da pirâmide? Aonde que está esse nível de evidência? Então, são coisas que nós temos que tomar em conta quando nós vamos definir um tratamento para um paciente, ok? Então, assim, por exemplo, Practice Guidelines. Esse aqui é um guia, por exemplo, prático. Então, foi feito por um painel de expertos. Então, claro, obviamente, essa decisão foi tomada baseado em provavelmente foi em revisões temáticas, pode ter sido o quê? Em revisões de literatura, só que nós basicamente não sabemos. Então, é um painel de expertos, são pessoas reconhecidas, que têm muitas publicações na área, só que o nível, a qualidade da evidência, a gente não pode comparar com as revisões temáticas. Então, quando nós temos que definir, sempre a gente tem que preferir o quê? Revisões temáticas com meta-análise, ok? Então, esse daqui, então, a gente tem aqui como uma regra para escolher os analgésicos, ok? Uma escala de 3 passos, bem reconhecida. Só que o quê? Se eu quero tomar a decisão clínica, então quem deveria ser minha primeira opção? Vamos olhar lá para a pirâmide, quando a gente quer responder isso, ok? Então, primeira pergunta, como tem que ser apresentada uma pesquisa científica? Ok? Nós estamos falando de revisão sistemática, ok. Mas como tem que apresentar? Como que começa uma pesquisa científica? Então, como nós conversamos lá no comecinho, existe o quê? Existe vamos dizer assim, um algoritmo que a gente pode definir. Esse algoritmo seria como uma anatomia, basicamente. Quando a gente fala de anatomia, a gente faz o quê? Uma descrição bastante completa, certo? A inserção no músculo, tudo. A gente dá caracteriza super bem, certo? E assim a pesquisa científica também. Então, o primeiro passo numa pesquisa científica é sempre começar com uma pergunta. Então, eu tenho que ter uma pergunta, algo que eu quero responder, uma dúvida, né? Então, como que nem eu mostrei antes. Então qual que é a regra para escolher um analgésico? Ou qual é o risco cardiovascular do uso do medicamento X? Então, eu tenho que ter uma pergunta, e uma pergunta interessante, que ainda não foi respondida, ou que simplesmente existe um vazio de informação. Depois, eu tenho que buscar informação. Então, significa dizer o quê? Eu preciso ver se já foi publicado, o que tem na área, se a minha pergunta ela é original, se ela é relevante ou não. Depois, fazer um bom desenho de pesquisa, ou seja, a minha pergunta, ela tem que ter nexo com o desenho que eu quero estabelecer. Se eu quero saber se a intervenção A
Se o medicamento, não sei, para controle de dor, eu quero comparar o medicamento A com o medicamento B. Então, qual que é o melhor desenho de pesquisa para isso? Então, provavelmente vai ser um ensaio clínico. Ou seja, porque o que eu estou querendo o quê? Comparar a eficácia de dois medicamentos para o controle de dor. Então, qual vai ser a apresentação? E depois que eu tenho definido o meu desenho de pesquisa e tudo mais, os métodos, eu tenho que ver como eu vou apresentar esses resultados, certo? Então, a apresentação dos resultados, ela está diretamente ligada com o meu desenho de pesquisa, obviamente, mas como se comportam esses dados. Porque, por exemplo, vai depender da variabilidade, do meu N amostral, tudo mais. Por quê? Porque eu tenho que apresentar de uma maneira que seja o mais, vamos dizer assim, não didática, mas que seja compreensível e que seja o mais adequado para a distribuição dos meus resultados. Então, aí vai entrar um pouco de estatística, se os dados são normais, se não são normais, se há muita variabilidade. Aí tem que ver, às vezes, a gente precisa ver se tem dados que estão fugindo muito, né, da média, por exemplo, se são outliers, porque às vezes existem alguns eventos que são acaso. Então, a gente tem que avaliar isso. Existem formas para apresentar, porque o leitor, quando ele lê, ele olha para um gráfico, o gráfico ele tem que conversar por si só, vamos dizer assim. Um gráfico ele não pode ser complexo, porque a pessoa tem que estar procurando, lendo, extremamente vendo, procurando no texto para tentar entender por quê. Não, o gráfico ele tem que se comunicar com o leitor. Eu tenho que olhar para ele e entender a distribuição dos dados e tudo mais. Então, sim, são todas as etapas que elas têm que estar muito bem conectadas e muito bem alinhadas. Então, agora, quando a gente olha para isso, para nossa revisão sistemática, um dos primeiros objetivos que nós temos é o que é uma revisão sistemática? Então, como eu entendo, como ela pode contribuir e o porquê que ela pode contribuir. Então, assim, se a gente entender o que ela é, o que ela representa, nós conseguimos entender também um pouquinho da importância dela para a clínica. Então, aqui eu retirei, são 2 abstracts, né? São 2 resumos, que estão publicados em artigos que a gente encontra lá no PubMed, por exemplo, tá? No Medline, né? Na base de dados do Medline, e nós podemos encontrá-los, ok? Então, assim, se nós olharmos para eles, nossa primeira olhada, nós conseguimos identificar qual dos dois representa o quê? Resumos. São 2 resumos, ok? São 2 revisões, mas uma é uma revisão sistemática e outra é uma revisão de literatura comum. Então, como que a gente diferencia uma primeira olhada? Por quê? Porque elas são apresentadas de maneira diferente. Se nós olharmos, além dessa aqui, óbvio, ela tá assim um pouquinho maior, né, do que esse primeiro abstract. O que nós podemos encontrar aqui? Diferentes características na apresentação. Então, assim, quando nós olhamos assim a estratégia de busca, por exemplo, aqui, já está muito bem definida. Então, eu já tenho o quê? Um método bem explicado, né, para minha estratégia de busca. Enquanto aqui não fala nada nesse primeiro resumo, certo? Simplesmente mostra aqui o quê? Umas características gerais. Aqui explica bem certinho onde foram procurados, em que ano, ok? Quais foram os critérios de seleção dos artigos que foram incluídos nessa revisão, como foi a coleta dos dados, como foi feita a análise, então, resultados e tudo mais. Então, a gente vê que a revisão sistemática, quando a gente olha já para o resumo, ela já fica muito claro quem é a revisão sistemática ou como ela foi feita. Por quê? Porque está tudo muito bem explicado e tem uma estrutura padrão de apresentação. Então, assim, já existe o quê? Uma maneira estandarizada de apresentação disso. Então, aqui está muito claro que esse resumo é uma revisão sistemática. E isso aqui é uma revisão de literatura convencional, vamos dizer assim, ok? Então, respondendo, o que é a revisão sistemática? É um estudo secundário. Por que ela não é um estudo primário? Porque primário é lá um ensaio clínico, da onde ela vai tirar os resultados para responder uma pergunta, ok? Onde ela tem o objetivo reunir estudos semelhantes, ok? Porque eu tenho que comparar o quê? Maçãs com maçãs, não posso comparar pera com maçã, certo? Tenho que comparar o quê? Estudos que têm um desenho muito parecido,
para a gente comparar os resultados, né? A gente conseguir extrair esses resultados e chegar a uma resposta, uma pergunta clínica. Avaliando a metodologia, e depois a gente reúne tudo isso com uma análise estatística, que daí vocês vão ver que é com a meta-análise, ok? Então, características gerais. A revisão sistemática ela sempre vai ser muito estruturada, ela vai ser apresentada de uma maneira objetiva. Importante, ela é reproduzível. Significa dizer que se hoje eu faço, tenho os meus resultados, daqui 2, 3 meses uma outra pessoa em qualquer lugar do mundo e ela quiser reproduzir isso, os meus métodos, ela tem que arranjar não, ela tem que encontrar os mesmos resultados. Por quê? Porque existe um protocolo. Se outra pessoa em qualquer outro lugar reproduz esse protocolo, tem que encontrar o mesmo resultado. E ela é sistematizada. Então, quando nós comparamos, isso é uma tabela bem clássica que mostra o quê? A diferença, ok? Entre uma revisão bibliográfica e a sistemática. Então, assim, quando a gente olha para a primeira coisa, a pergunta, tá? A pergunta de pesquisa. Numa revisão bibliográfica convencional, ela é bem genérica. Então, não fica muito clara, assim, ela é uma genérica e bem ampla. Enquanto na revisão sistemática, ela já tem uma formulação específica. Então, normalmente, às vezes você pode ver lá que quando está escrito o artigo, eles já mostram focus question. Então, assim, é uma pergunta já com foco bem definido. Então, identificação, por exemplo, da pesquisa. Então, como que funciona aqui? Numa revisão bibliográfica, não é muito específica. Vocês lembram quando eu mostrei lá os 2 resumos? Então, quando era a revisão bibliográfica, ela não mostrava, não explicava bem isso. Enquanto na revisão sistemática, você tem todas as fontes, as bases de dados, estratégia de busca, os operadores booleanos, tudo isso. Depois, como foi feita a seleção dos estudos, né? A análise, a síntese, é tudo muito claro numa revisão sistemática. Então, isso faz com que ela tenha essa estrutura sistematizada, como a gente já falou, e que seja reproduzível. Tá? Então, assim, são as características principais, e como nós vemos, às vezes a gente tem o erro de transparentar uma revisão sistemática, uma revisão bibliográfica, às vezes como coisas muito parecidas, mas não são. Se nós olharmos os métodos do que compõe uma revisão sistemática, ela é muito diferente de uma revisão bibliográfica, ok? Então, depois, para que serve uma revisão sistemática? Para responder uma pergunta de pesquisa bem definida, caracterizada por quê? Por ter uma metodologia bem ampla, transparente e reproduzível, normalmente. Então, existe evidência de qualidade? Então, a qualidade da revisão sistemática vai depender muito dos estudos clínicos primários que eu vou estar incluindo, obviamente. Então, assim, eu consigo ter uma revisão sistemática se eu tenho os estudos clínicos mal feitos ou com desenho, às vezes com muitos vieses. Não. Então, a revisão sistemática, ela também é dependente da qualidade de quem? Dos estudos clínicos que ela vai estar incluindo, ou dos estudos clínicos disponíveis a respeito da minha pergunta de pesquisa. Então, assim, outra coisa que nós temos que tomar cuidado é o quê? Que a revisão sistemática não pode combinar o quê? Desenhos experimentais diferentes. Então, como eu sei disso? Então, assim, isso aqui é o gráfico que eu falava anteriormente, que é um gráfico clássico, quando a gente tem uma meta-análise, quando a gente faz a apresentação desses resultados, ok? Da revisão sistemática. Então, aqui é um gráfico floresta, né? Onde foram incluídos todos os estudos. Então, a gente tem incluído aqui o estudo de Smelier, de 1978, o estudo de Savage, de 1973, de Montini, de 2008. Então, assim, foi uma análise onde eles comparavam o uso do antibiótico comparado com placebo na recorrência de infecções urinárias do trato, infecção do trato urinário inferior, ok? Então, o que nós temos que olhar nisso daqui para dizer assim, esses estudos eram parecidos do ponto de vista metodológico? Não. Então, o que nós temos que olhar? Existem alguns parâmetros que a gente avalia quando faz lá a meta-análise. Claro, além do tipo de análise e tudo mais, de método que foi aplicado e tudo mais, existem análises que é de heterogeneidade. A heterogeneidade, por exemplo, nos mostra se esses estudos que foram incluídos são parecidos ou não, ou se são diferentes. Então, assim, ou quantos são comparáveis todos os estudos que foram incluídos, todos os ensaios clínicos que foram incluídos. Por quê?
Porque a ideia em uma revisão sistemática é incluir o quê? Estudos que sejam semelhantes do ponto de vista experimental, ok? Para que a gente possa chegar, então, a uma resposta. Então, existem outras coisas também que se avalia, então, o tamanho do efeito e tudo mais. Mas aqui, o que significa que existe o quê? Uma diferença entre os estudos bastante importantes. Significa dizer que aqui existe um quê? Um P bastante significativo. Então, depois, quando a Thalita vai mostrar para vocês como olhar para uma revisão sistemática, com meta-análise, né? Como avaliar esses gráficos, são que pontos bastante importantes que vocês vão ter que estar prestando atenção. Então, aqui a heterogeneidade deu positiva. Então, a gente tem um P significativo e o I quadrado com porcentagem bastante alto, que é 94%. Então, existe baixo, moderado e alto. Esse está no alto. Então, isso interfere na minha tomada de decisão e interpretação depois da revisão sistemática com meta-análise, ok? Então, quais seriam as etapas de uma revisão sistemática? O que tem que ter uma revisão sistemática? Vamos lá. Pergunta de pesquisa, tem que ter o protocolo registro, tem que ter critério de inclusão e exclusão, como foi feita a busca, como foram selecionados os estudos, a avaliação de qualidade desses estudos, como eu extraio os dados, como eu sintetizo e como eu publico esses resultados. Então, a pergunta de pesquisa, ela sempre tem uma estrutura que ela tem que seguir. A estrutura é um formato que a gente chama PICO, que é problema, intervenção, comparação e o outcome. Então, por exemplo, como eu faria uma pergunta de pesquisa? Eu quero saber se o antibiótico A é mais eficaz e seguro que o antibiótico B no tratamento de pacientes com infecção do trato urinário superior. Então, se a gente for ver essa pergunta, ela está nesse formato PICO. Então, por quê? A gente tem um problema, que são os pacientes adultos com infecção do trato urinário superior. Qual que é a intervenção? É meu antibiótico A comparado com meu antibiótico B. E qual é o meu outcome? E nesse caso, a gente quer saber o quê? Eficácia e segurança. Então, eu tenho nessa pergunta de pesquisa todos os elementos. Ela está num formato estandarizado. Problema, intervenção, comparação e outcome. Não importa a ordem, mas importa o quê? Que existam esses 4 elementos principais. Depois, eu preciso ter critérios de inclusão e exclusão. Por exemplo, aqui é um exemplo de uma revisão sistemática, literatura, né, com meta-análise, e aqui eles explicam quais são os critérios primários e secundários avaliados, por exemplo, os tipos de participantes, os tipos de intervenções que foram feitas, então, ou seja, todos os critérios para incluir os ensaios clínicos e ou para excluir foram bem discriminados. Então, por exemplo, aqui, tipos de participantes. Esse caso era um desenho que eles queriam ver se o antibiótico ele poderia prevenir a perda, o uso de um antibiótico profilático, ele poderia prevenir a perda de implantes. Então, obviamente, que tipo de participantes eu vou ter que incluir? Pacientes que vão receber o quê? Implantes dentários, certo? Então, se eu estou vendo nesse caso, eu tenho que definir quais são os tipos de antibióticos que vão ser incluídos. Então, frequência, dose, tudo isso são critérios que eu vou ter que estabelecer como de inclusão ou exclusão dos artigos, ok? Então, é isso aí o que está no meu protocolo. São informações essenciais para o protocolo da minha revisão sistemática. Estratégia de busca de artigos científicos. A busca de artigos científicos? Eu acho que essa imagem já fala bastante coisa, né? Aqui tá em espanhol, mas quem já fez pesquisa, por exemplo, lá no Wikipedia não tem que estar na nossa busca de artigos científicos. Nós estamos falando lá de que depende muito também da área que você está trabalhando. Mas se eu estou trabalhando, né, vamos dizer assim, na área de saúde, então quais são os principais bases de dados da área de saúde? Então, nós temos que evitar o quê? Origens, fontes de pesquisa, por exemplo, de lugares, assim, de comuns, assim, vamos dizer. Nós temos que procurar o quê? Bases científicas para estar procurando os nossos artigos científicos. Então, hoje nós temos que utilizar como estratégia as principais bases de dados. Por exemplo, aqui o buscador o PubMed, né, da base de dados do Medline.
é um dos principais. Web of Science também é outro bastante importante. Por quê? Porque aí vão estar os principais jornais com menor fator de impacto, com maior visibilidade e dentro da área da saúde, onde a gente pode encontrar o que os melhores journals e evidência científica. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar a respeito de, não sei, extração do odontologia, gente, nós estamos falando aqui, né? Lá do terceiro molar ou coisa assim. Então, como que eu procuro a respeito disso? Ou se eu quero procurar sobre não sei, um antibiótico X, né? Então, como que eu faço essa busca? Essa busca, ela não pode ser uma busca aleatória. Ela tem que ser uma busca direcionada. Então, a primeira parte é o seguinte: como eu faço essa busca no PubMed? Então, essa busca ela tem que ser bem direcionada e essas palavras têm que ser palavras chaves, tem que ser o quê? Termos conhecidos pelo buscador. Então, por exemplo, o PubMed, ele utiliza o que nós chamamos de terminologia mesh. Então, e aí, de acordo com a base de dados, eu tenho que usar os termos, né, as palavras-chave que esse buscador reconhece. Então, são coisas assim também bastante importantes, porque, por exemplo, às vezes nós vamos colocar, não sei, é, não a palavra principal, mas algo derivado da palavra-chave e que esse buscador não reconhece muito bem. Então, a minha busca não vai ser o mais optimizada assim possível, né? Então, assim, como a gente localiza esses estudos? Utilizando o quê? Descritores reconhecidos, operadores booleanos e as bases de dados principais. Então, quais seriam os principais buscadores dentro da área de saúde? Seria o Cyrus, o PubMed, o Web of Knowledge, o Google Scholar e o Cyverse. Esses são os principais. O que a gente tem que tomar cuidado é que, às vezes, assim, buscador e base de dados são coisas diferentes, ok? Então, o quê? O Medline é minha base de dados, mas o meu buscador é o PubMed, por exemplo, ok? Então, aqui a gente tem o Web Science, do Web of Knowledge. Então, é só para a gente ter um pouquinho de cuidado quando a gente vai depois escrever isso no nosso artigo, por exemplo. Também existe a possibilidade de nós estarmos fazendo busca manual, ok? Lá pelo Google, por exemplo, você fazer uma busca manual para saber se às vezes ver se algum artigo não ficou de fora. Mas assim, se nós utilizarmos uma boa estratégia de busca com descritores de maneira correta, né? O mais amplo possível, é muito difícil que aí os principais artigos fiquem fora, ou que você acabe deixando, então, algum estudo importante de fora, né? Assim, de ser incluído aí no sua revisão sistemática. Como a gente seleciona os estudos? Então, se vocês forem olhar para as revisões sistemáticas, existe uma estrutura bem conhecida, assim, bem básica, estandarizada. Então, primeiro, a gente tem aquela fase de identificação dos estudos. Então, a gente tem um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro grande filtro, onde a gente identifica tudo aquilo que é um possível estudo para ser incluído. Né? Então, um possível ensaio clínico, por exemplo, a ser incluído. Então, depois a gente faz a primeira triagem. Então, tira tudo aquilo que foi duplicado, ou às vezes no idioma que eu não vou estar lendo e tudo mais. Depois, ver critérios de elegibilidade. Então, vou fazer a leitura dos resumos e ver se realmente tem o foco que eu estou procurando. Outro, quais seriam os principais critérios de inclusão para o meu estudo? Então, assim, é uma estrutura o quê? Básica e estandarizada. Então, eu vou ter uma primeira fase, que é de identificação dos estudos, triagem, ver o que é elegível e o que eu vou realmente incluir. Então, se vocês veem, a gente partiu aqui, por exemplo, uma primeira identificação de 549. Depois, através de uma identificação de títulos, através da base Medline PubMed, eu fiquei com 98, enquanto no Lilacs, 63. Então, só pelo título de 549, eu passei a selecionar 161, porque provavelmente existiam vários estudos que não faziam um match com o que eu estava buscando. Por exemplo, se eu estou querendo comparar o paracetamol com a dipirona, provavelmente alguém estava comparando o paracetamol com, não sei, com
um anti-inflamatório não esteroidal. Então, não, eu queria comparar o paracetamol com a dipirona. Então, pelo título, eu já vejo que tem gente, tinha uns artigos que já não estavam cumprindo com esse critério. Depois, quantos foram excluídos porque pelo título, né? Então, assim, quantos foram duplicados e tudo mais. Porque, obviamente, existem revistas que estão indexadas. Como, por exemplo, lá no PubMed está indexada no Lilacs, está indexada também lá no Web Science. Então, assim, provavelmente eu vou encontrar muito artigo também duplicado, ok? Depois, eu tenho que avaliar a qualidade desses estudos. Significa, não é porque um artigo científico está publicado que ele é bom, que ele foi bem feito, que tem os métodos, os melhores métodos e tudo mais, que não existe risco de viés, né? Ou seja, um viés de seleção e tudo mais, de inclusão, coisas nesse sentido. Então, existem escalas. Como é que eu vou saber se esse estudo, assim, eu tenho pouca experiência, vamos dizer assim, né? Ainda não sou um experto em metodologia e tudo mais. Como eu sei se esses estudos que foram incluídos são de qualidade, ou como que eu avalio essa qualidade? Existem escalas para isso. Por exemplo, a escala de Haddad é uma delas, uma escala bem antiga, bastante reconhecida, lá de 96. Então, como que ela faz? Ela vai atribuindo pontos para essa avaliação de qualidade. Então, por exemplo, teve randomização, foi gerada uma sequência aleatória. Todos os participantes que foram incluídos nesse estudo tinham as mesmas possibilidades de participar. Por exemplo, então, como foi distribuído para o tratamento A, para o tratamento B? Teve uma ocultação dessa sequência? Então, tudo isso, por exemplo, o paciente sabia o tratamento que ele estava recebendo, quem estava fazendo intervenção sabia o tratamento que estava entregando. Os pacientes, teve algum paciente que deixou de participar do estudo? Por que ele deixou? Foram encontrados efeitos adversos? Por que foram encontrados? Então, tudo isso tem a ver um pouco também com a qualidade do meu estudo. Então, eu tenho que ver se tudo isso foi reportado e como foi reportado. Então, a avaliação dessa qualidade nos ajuda muito nesses aspectos, ok? Bom, depois existem maneiras também standardizadas de fazer a extração desses dados. Então, o que é interessante ou não eu estar extraindo. Então, eu tenho que estabelecer uma maneira de extrair esses dados, ou definir, em realidade, definir a priori. Nós falamos tudo aquilo que eu vou extrair de dados desse artigo, por exemplo, né? Desse ensaio clínico. Então, assim, por exemplo, aqui, o que foi feito? Foi feita uma matriz para extrair esses resultados, né? Esses dados, incluindo o quê? Os sujeitos. Então, por exemplo, a partir dos sujeitos, o que eles incluíram de resultado? As características, o tipo de desenho. Depois, que tipo de variáveis, por exemplo, aqui que foram avaliadas? Então, assim, tinha um grupo controle, não tinha? Qual esse grupo intervenção, com o que ele foi comparado? Então, são várias coisas, porque na verdade isso tudo está entrelaçado com a pergunta que eu quero responder. Então, se eu estou trabalhando com dor, por exemplo, que escalas de dores estavam sendo avaliadas? Então, são coisas que, a priori, também, a extração desses dados, que dados eu vou estar buscando para definir. Por exemplo, se nós estamos avaliando dois antidepressivos, né? Dois inibidores da recaptação de serotonina. Então, assim, qual variável que vai me definir, então, qual paciente teve uma recuperação, teve uma melhora em comparado ao outro? Então, assim, como eu vou definir que paciente melhorou ou funcionou? Como o tratamento antidepressivo, por exemplo. Então, como eu vou avaliar a melhora nos pacientes? Então, esse é um dado que eu tenho que extrair. Então, são utilizadas escalas de comportamento. O que é utilizado, então, como variável, por exemplo, como outcome principal. Então, tem que estar aí na minha tabela de extração dos dados. Como foi feita a randomização, como era feita a inclusão desses dados, tudo isso tem que estar aqui nessa extração, numa matriz. Então, assim, para todos os estudos, eu vou estar extraindo os mesmos tipos de resultados. Então, tudo isso tem que estar bastante estandarizado. Depois, a publicação desses resultados. Então, a gente sempre agora, né, vamos dizer assim, o que a recomendação atual é que se faça o registro
dessas revisões sistemáticas. Então, por quê? Porque o registro dessa revisão sistemática te garantiza que você vai estar seguindo um protocolo, que no meio do meu estudo eu não vou mudar esse protocolo. Por exemplo, nossa, a estratégia de busca que eu estabeleci não foi eficiente, porque vários estudos não foram incluídos. Simplesmente agora eu estou vendo que vários estudos ficaram de fora. Mas por quê? Significa que a minha estratégia de busca lá no começo já não estava bem feita. Então, eu posso ficar retornando as etapas? Não, não posso, ok? Tem que garantir que a minha estratégia foi bem feita lá desde o começo. Então, um registro é uma das etapas muito importantes, porque isso também te ajuda a garantir na qualidade. Então, e também, por exemplo, e também para você revisar se não tem, às vezes, alguém trabalhando no mesmo tópico, para até não ter uma duplicidade, porque uma revisão sistemática demora muito tempo para ser feita. Então, se alguém já fez, já estudou isso, não é interessante eu estar fazendo a mesma coisa, certo? E depois vem a análise desse resultado, que é a meta-análise. Então, nem toda revisão sistemática eu posso fazer uma meta-análise, ok? Vai depender muito dos resultados que eu vou estar encontrando. Então, isso aí, quem vai mostrando também, vai comentar com vocês vai ser a Thalita, a respeito da meta-análise. Então, por exemplo, aqui é um estudo que comparou o uso para um protocolo de curto tempo de duração comparado com um protocolo tradicional, né, que é uma exposição mais longa com uso de penicilinas para tratamento de faringite estreptocócica em crianças. Então, qual foi a resposta encontrada, por exemplo, nisso? Então, aí foi feita uma revisão sistemática. Então, como eu respondo isso? O uso de antibióticos por curto prazo é tão efetivo quanto o protocolo tradicional? A gente vai lá e olha para uma revisão sistemática, foi feita uma meta-análise, está publicado lá na Cochrane. Então, eu posso responder essa pergunta, certo? Aqui está uma das minhas principais respostas. Então, aqui o gráfico clássico mostrando a resposta dessa meta-análise. O que foi o problema? A primeira coisa que a gente olha aqui é que somente 2 estudos foram incluídos. Um de 95 e outro de 2004. Então, provavelmente, porque tem pouca coisa também publicada na área, certo? Então, vocês vão estar avaliando depois. Aqui a gente tem um resumo desses resultados. Aqui o diamantezinho, que vai estar dizendo que, então, se for a favor de um protocolo, o protocolo de curta duração, se foi a favor do protocolo de larga duração ou tradicional, que a gente fala que é o estandarizado, né? Que é o que utiliza como corrente. Então, são algumas das coisas que nós vamos ter que avaliar para tomar a decisão clínica, que é o quê? São os dados que a meta-análise não está entregando. Lembra que eu falei o tamanho do efeito, 3,69. Depois, ver a heterogeneidade. Então, são pontos bem importantes que a gente usa depois para a discussão da resposta aí do resultado entregado pela meta-análise. Então, essas seriam as etapas principais. Quando a gente está falando de revisão sistemática, o que é, para que serve, quais são as etapas e como registrar a minha revisão sistemática. É difícil? É bastante difícil quando a gente fala de revisão sistemática. Onde que nós podemos estudar mais? Onde nós podemos buscar informações? Então, a Cochrane é a principal base de dados hoje de revisões sistemáticas. Porque a Cochrane, ela é muito característica. Ela tem um protocolo muito estandarizado, tudo que é publicado lá. Então, assim, vocês vão ver que as revisões sistemáticas, como a análise da Cochrane, elas são estandarizadas, elas têm um perfil e segue aquele protocolo. Então, tem um método bem estabelecido. E, junto a isso, eles são um grupo muito grande, sem fins de lucro e tudo mais. É um grupo muito colaborativo. E eles são muito eles produzem também muito material educativo, então para quem quer aprender mais, quem quer ver como faz, ou não sei, em algum momento quer fazer uma revisão sistemática, a Cochrane é uma muito boa base de dados para vocês estarem avaliando isso. E tem vários vídeos também no YouTube, eles têm material, é bem interessante, tem um livro, um guia, até para quem quer publicar, quem fez uma revisão sistemática e quer publicar na Cochrane, então aí tem um guia bem importante do passo a passo que você tem que seguir. Então, também é fazer agradecimentos, porque outra coisa, quando nós fazemos ciência, a gente sempre tem que o quê?
agradecer, ou quando a gente está produzindo algum material, sempre tem pessoal que a gente vê, assiste, que produz conteúdo, então, assim, também agradecer sempre. E para terminar, quais seriam as conclusões a respeito das revisões temáticas? Uma coisa que nós temos que olhar que é bastante importante é que as revisões temáticas não superam os problemas inerentes ao desenho dos estudos primários. Ou seja, significa que se o ensaio clínico não foi bem feito, vai ser difícil conseguir extrair o quê? Um resultado bem importante para minha revisão sistemática. Como que eu vou chegar numa decisão clínica se os ensaios clínicos que foram feitos têm problemas importantes metodológicos e sim vieses aí grandes. Então é difícil você superar esses problemas. Então, na realidade, se é uma deficiência lá do estudo primário, o estudo secundário também não vai ser de boa qualidade. Qualquer pesquisa científica de boa qualidade precisa de tempo. Pode demorar de 3 a 12 meses. Então, isso é outra coisa que nós temos que ter em mente, que as revisões temáticas levam bastante tempo para ser feita. Por quê? Porque a gente viu lá que tem um protocolo bem grande a ser desenvolvido. E a prática clínica baseada em evidência científica requer uma integração da experiência clínica individual, sempre associado com a melhor evidência externa disponível. Por que a gente associa isso? Porque a pergunta clínica, ela vem lá da experiência. Porque, por exemplo, quem está trabalhando na prática tem dúvidas, quem vai estar o quê? Levantando as hipóteses de estudo para depois o que? A gente está indo lá e fazer a pesquisa para ver se realmente, não sei, a intervenção A é mais segura, é mais eficaz que a B, e ver então os possíveis resultados disso. Então, essas seriam as conclusões. Muito obrigada para quem escutou até aqui e até mais.